Olá, meus amigos web espectadores, estamos iniciando mais um programa Show de Negócios com João Lira. Dizem que quando o entrevistado é bom, ele retorna. Estamos recebendo pela segunda vez, agora para falar sobre planejamento empresarial para 2019. Ele, o Sérgio Aragão, da Contact, que ele é consultor empresarial e professor. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez aqui para o Show de Negócios. Olá, João. Olá, web espectador. É um prazer voltar aqui novamente. Eu agradeço as boas-vindas e toda essa introdução. Mas, na verdade, quem é show é você. Quem é show é você, web espectador, que está aí acompanhando o nosso programa Show de Negócio. É para você que estamos fazendo esse programa. Muito bem, Sérgio, 2019 iniciando, as pessoas assim ansiosas por novos dias, o clima é um outro clima totalmente diferente. A gente vem acompanhando, estive em Brasília essa semana, ninguém fala em crise, Uber não fala em crise, taxista não fala em crise, motorista de ônibus não fala em crise, todo mundo fala em ventos fortes e ventos excelentes para 2019. Aí a pergunta para você iniciar o nosso programa é: quem está pensando em começar o ano de 2019 com planejamento? Esse tem muitas dúvidas e a pergunta a primeira é: por onde eu começo, na verdade, a pensar em planejamento? Bom, nós estamos vivendo um período muito bom, né? Eu acho que o ânimo é o começo de todo planejamento, é você ter um ânimo para ele. Esse último momento que o nosso país passou, essas definições, independente das questões políticas, mas houve uma definição de cenário. E essa definição de cenário nos permite recompor todo esse projeto de empresa, esse projeto de negócio. Por onde começar? Primeiro, retrospectiva. Não há nada que se assemelhe a um histórico bem analisado. Então, você, empresário, que pretende planejar para 2019, faça um histórico, né, uma anamnese da vida de 2018, 2017 e defina objetivos. Primeira coisa, definição de objetivos, metas específicas, né? Analise o seu financeiro, analise suas projeções, analise sua equipe, ouça os seus melhores conselheiros, que são aquelas pessoas que estão com você no negócio, vivendo o negócio. Então, 2019 promete e o planejamento tem que começar por uma aferição de seus objetivos, das suas expectativas e dos seus alvos. Uma vez que você tem isso, você pode começar a planejar. Olhar para trás para olhar para frente. Sim. Se você, quando quer dar um salto, a gente não se impulsiona e lança, então o planejamento é isso. O que é planejamento? É prever. É você olhar o cenário futuro, desenhar esse cenário futuro. Eu assemelho a um jogo de xadrez, né? Mas é um jogo de xadrez que você joga olhando para as tuas realidades. Às vezes você tem muitas ações que ao longo do tempo você fez e você não estava confortável nela. Às vezes você fez um negócio e não tinha calçado financeiramente a tua empresa. Às vezes você fez uma contratação ou fez um plano e não chegou até o final. Por que isso aconteceu? Por que eu tive dificuldade financeira? Por que eu fiz uma contratação fora de hora ou contratei a menos precisando de mais gente? Então, tudo isso ele tem que ser apontado e separado por área na empresa para que você consiga reavaliar quais são as suas diretrizes para o próximo período. Na prática, que parte do planejamento se deve iniciar? Primeiro, definir qual é a parte mais crítica a ser reconsiderada. Nós temos a regra de Pareto, que é 80-20. Quando você faz uma anamnese do teu processo orgânico de empresa e você olha para o futuro, você tem que focar naquilo que é essencial, aquilo que é estratégico e aquilo que traz muito resultado. Eu encontro muito isso, planejamentos sendo consolidados, feitos, avaliados, em questões irrelevantes, em questões que demoram muito tempo, tem custo e que pouco ou nenhum resultado traz efetivamente a melhora da empresa. Então, uma vez que você vai sentar para fazer, você tem que estar muito bem focado naquilo que é importante, naquilo que vai trazer resultado e naquilo que a tua empresa realmente tem por objetivo estratégico. Se você estiver fora desse objetivo estratégico, você corre o risco de fazer um grande planejamento, um grande esforço de tempo, um grande esforço de dinheiro e não atingir o resultado. Muito bem, Sérgio. No Tocantins, a gente sabe que muitas pessoas iniciaram as suas empresas, até mesmo
um pequeno pit dog. Aquele pit dog se transformou num primeiro restaurante e agora o camarada está crescendo e já está com a rede de restaurante. Isso acontece demais aqui, principalmente a gente é conhecido, a gente conhece esses empresários que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas associações e tudo mais. Muito bem, não se tem uma cultura de planejamento. Na verdade, as pessoas vão muitas vezes tocando o negócio assim do dia para a noite. A pergunta que eu quero lhe falar é momento de começar sempre em pensar em planejamento e a diferença em quem já está com o trem rodando e aquele que está pensando em 2019 abrir sua empresa, abrir o seu primeiro negócio. Que posição você nos orienta em relação ao planejamento? É possível sempre, a qualquer momento, planejar? Sim, existe um momento ideal para você fazer um planejamento. Agora, antes você não consegue voltar e refazer isso no tempo que você perdeu. Então, sempre agora, hoje, neste momento, se você tomou consciência que precisa rever os teus planos, faça. De preferência, assistido, ok? Porque é bom você ter um confronto de ideia. Primeiro cenário da sua pergunta, aquele que começou e foi organicamente crescendo e de repente se despontou numa grande empresa. A cultura de crescimento de um empresário que passa por esse processo, ele é uma cultura de superação. Porque, de fato, na maioria das vezes, ele não teve uma preparação específica antecipada para cada etapa do momento de crescimento da empresa. O momento que ele está informal, o momento que ele abre a primeira CNPJ, o momento que ele contrata o primeiro funcionário. Ele vai realmente aprendendo enquanto vai fazendo. Isso é uma característica de uma pessoa que tem foco, que tem vontade, que tem raça, mas ao mesmo tempo vai acumulando e pode acumular vários gargalos de pequenos problemas que você tem que parar para fazer uma reflexão assistida e fazer a compliance, ajustando essas questões e começar. Aquela pessoa que vai começar e nunca teve experiência com o negócio, eu aconselho no planejamento um plano de negócio. O plano de negócio é para você prever, para você sonhar, para você imaginar onde vai trabalhar e tentar antecipar, lembrando dos cenários, né, João? Porque quando você faz um plano, você não pode só contar com flores, né? Às vezes no meio tem um espinhozinho, tem uma pedra, então você tem que fazer um plano, considerando o ponto positivo, tudo vai dar certo, tudo legal, maravilhoso, rentabilidade, cliente, dinheiro. Você tem que considerar um cenário intermediário, aquele cenário, João, que tudo empata, nada é muito bom e nem ainda eu tenho um prejuízo ruim. Mas eu também tenho que considerar aquele cenário que a empresa pode demorar a atingir o seu ponto de equilíbrio, né? Até lá eu tenho que sustentar a empresa. Se você não consegue fazer isso, você não tem um plano de estratégia legal. Então, aquela pessoa que está começando um novo negócio e aquele que já está com o negócio rodando, faz-se necessário, pelo menos uma vez por ano, separar e repensar aquilo que deu certo, continua, melhora, aprimora. Aquilo que não deu certo, rever, refaz e reestrutura. Onde é que as empresas mais falham no planejamento? Em que área, em que setor? Olha, o principal, da lista das estatísticas que você vê na literatura, é no dimensionamento, um dos maiores é o dimensionamento do fluxo de caixa. Você monta um negócio imaginando que ele vai dar lucro daqui a pouquinho. E você não suporta, esse lucro não chega, e você não suporta a operação, a despesa operacional, pagar o funcionário, e aí começa o início de endividamento. E esse endividamento ele vai para o contas a pagar, esse endividamento vai para o cartão de crédito, esse endividamento vai para a rede bancária e piora a oxigenação do financeiro da empresa num curto prazo. Então, planejar é ótimo, mas o fluxo de caixa você tem que prever em quanto tempo eu tenho de possibilidade desse negócio ainda ser suprido com o meu capital. Então, você tem que dimensionar isso. As empresas que têm essa visão e conseguem fazer isso têm uma sobrevida muito melhor. E também a qualidade de vida do seu empreendedor, né? Que é empreendedor, que está pensando ali, que está com problema de dinheiro, que não, ele para as suas obrigações, para a sua visão de empresário, para ser um bombeiro do corpo de bombeiro para sanear as empresas. João, quando a gente olha a DRE das empresas, olha o histórico delas, e vê aquela montanha russa entre receita, despesa e rentabilidade,
eu me comparo a um psicólogo, né? Que a gente consegue ver dos números o nível de estresse do empresário, o nível de preocupação, afeta a vida pessoal desse empresário. Então a gente tem que ter essa prudência. Acho que a palavra certa é prudência, né? Planejar bem o capital de giro. Acho que se você tiver isso, dentre outras coisas que são tão importantes quanto, mas essa é o que dá sobrevida na empresa. Puxando um pouquinho uma brasa para você, que você possa aproveitar e se vender também, né? A importância da consultoria, né? Que importância você vê de uma pessoa ter realmente uma consultoria específica ali perto? Eu sou testemunha e eu posso lhe dizer, a partir do momento que o show de negócio, né, vinha caminhando e eu tive a necessidade de parar e de receber uma orientação de uma pessoa de fora, uma pessoa que não visse com o coração, que não fosse da família, né, que não viesse me vender apenas flores, né, mas de fato nós tomamos uma nova guinada de mundo, de visão de negócio, né? Então, a pergunta, quase que respondendo a sua pergunta, né? Me fale um pouquinho mais do tipo de consultoria específica que o Sérgio Aragão, como consultor, como homem que está no mercado já há bastante tempo, como é que ele vê esse problema e essa visão das pessoas? Poxa, eu vou contratar um consultor para mim. João, consultoria é um estilo de vida. Eu acho que eu quero começar minha fala dessa forma. Considere que você empresário, está vivendo um ambiente de paradigma, um ambiente onde você está dentro desse ambiente e está sendo demandado pelo financeiro, pelo APH, pela tesouraria, pelos seus sonhos, projetos, pela sua família. E você muitas vezes não viveu outros ambientes, outros cenários de problema. Aí você contrata um consultor que faz isso de forma profissional, não amadora, mas profissional. Se preparou academicamente para isso, teve uma vida pregressa dentro da estrutura empresarial para viver, para sentar na cadeira do empresário e passar pelas dores e te ajudar a resolver. Uma vez essa pessoa chega, como é o caso, com 25, 26, 27 anos de experiência profissional. Então, quando a gente faz parte, a gente integra a equipe de estratégia da empresa, o que a gente traz para a empresa? O que a gente promove ao empresário? Nós promovemos aquela visão multicenários empresariais, financeiro, tributário, operacional, estratégico. Quando um pai, acho que vou fazer uma comparação bem simplória, mas quando um pai olha para o menino, criança, não põe o dedo na tomada porque vai dar choque, não é verdade? Então, você não precisa esperar a criança colocar o dedo na tomada para saber que vai dar choque. A mesma coisa, empresário. Quando você faz uma leitura de cenário e você percebe que aquele cenário já tem uma resposta estrutural previsível, você tem a oportunidade de, sinalizar para o empresário, vamos mudar de caminho? E você fundamenta. Eu sempre alego assim, o empresário ele não vai conseguir, mesmo que ele queira, em curtíssimo espaço de tempo, assimilar o conhecimento refletido que talvez um consultor já tenha um período de vivência, tem. Ele não vai conseguir fazer uma faculdade de administração, de contabilidade, de engenharia e refletir sobre esse conhecimento a ponto de trazer semana que vem para resolver um problema pontual. Então, o consultor é essa pessoa que funciona como bússola, como mapa, né? com uma referência para compor uma outra visão na tomada de decisão. E lembrando que o bom consultor não toma decisão. Ele supre o empresário, porque nós jamais vamos substituir o empresário na sua expertise, no seu conhecimento, na sua vocação, no seu ânimo. Afinal de contas, o negócio é dele. Dele, né? O que nós fazemos é aumentar o espaço de segurança para que ele tome decisão. Então, eu acho que o consultor, ele, pelo nome já vem do latim, consultar, ele é um conselheiro, e é um conselheiro profissional. E muitas vezes você mensura o conselheiro profissional por quem ele atendeu, pela experiência que ele já tem, pelo contingente de sucesso que ele já levou às outras empresas. O bom empresário, né, aquele empresário que tem senso de crescimento, ele se cercará de ótimos conselheiros. A ideia também do consultor é que ele consegue, como ele anda muito, ele vê muita coisa, mais do que ele está em vários quadrados, na verdade, né? Ele está em várias situações. Você que me parece que, além de Tocantins, já faz outros estados também, você atende todo o Brasil, praticamente, né? Você consegue vislumbrar oportunidades também, oportunidade de negócio e sinalizar
para o empresário que está iniciando o negócio ou ele que está em andamento. Olha, cuidado com a tomada, cuidado com o choque, tem uma grande oportunidade ali, acolá. Então eu acredito que todo empresário, ele deve, e aí é o conselho do programa Show de Negócio, todo empresário, ele tem que ter a honradez, né, de calçar a sandália da humildade e dizer assim, eu preciso de ajuda. Aliás, eu sou inteligente e eu preciso ouvir. Estou certo? Certíssimo. A cultura pedagógica empresarial, ela é calçada em alguns pilares. Me permita falar um pouco sobre eles. Vontade. Você tem vontade, ok? Então todo empresário de sucesso ele tem vontade e vai lá e faz. Segundo, ele tem que se capacitar, ele tem que conhecer o ramo de atividade dele, ele tem que melhorar a sua expertise. E terceiro, ele tem que ouvir, né? Como você acabou de falar. Porque se não ouvir, se não se capacitar, se não tiver vontade, ele não consegue prosperar naquele negócio. Então, o ambiente empresarial, o ambiente multi-quadrados que o consultor traz para somar no tijolo da construção do empresário, fortalece a estrutura. Eu diria que não tem preço, Sérgio. Não tem preço. Muito bem. Nós temos aqui Sérgio Aragão, ele da Contact, empresa que está vento em popa. Você, empresário que precisa planejar para 2019, quer aproveitar essa onda de otimismo, com muito pé no chão, né? Com muito comprometimento com a sua cidade, com o seu estado, com o país. Sérgio, por favor, dê a sua última declaração, convide as pessoas para lhe conhecer, para lhe chamar, para conversar um pouco com você. Afinal de contas, conversar é baratinho, né? Não custa nada, por favor. O Brasil está precisando de pessoas que façam. Nós estamos precisando de empresários que transformem a riqueza natural do Brasil em um grande projeto. Se você quiser conhecer um pouco mais da Contact Consultoria, do trabalho do Sérgio Aragão, né, você pode entrar no nosso site, que é o contactconsultoria.com. Lá nós temos artigos, temos vídeos, temos um portfólio do nosso produto. Também lá estão os nossos telefones, que você pode nos contactar pelo WhatsApp, por e-mail. E eu sou uma pessoa de fácil acesso. Eu tenho esse âmbito, esse espírito pedagógico como algo que faz parte da minha essência. E o que eu mais primo num projeto de consultoria é ver o sucesso de alguém que realmente faz o Brasil acontecer. Muito bem, eu agradeço. Você que abre sempre as suas palestras com, muitas vezes, um quadro com as logomarcas das empresas que trabalham para você. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Já colocou o show de negócio? Primeira página. Gratidão, obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Em 2019, daqueles, para lá de supimpa, com Sérgio Aragão, com Contact. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.